Muammar Gaddafi começou a sua vida política com um discurso de justiça social, prometendo libertar as mulheres, uma educação de qualidade, uma vida boa para os líbios. Ele foi ovacionado por muita gente, inclusive no Ocidente. Porém, com o tempo, as atrocidades começaram. No seu harém particular circulavam crianças, meninos e meninas de 11, 12, 13 anos. Estupros eram muito comuns, inclusive homens militares de alta patente foram vítimas de Gaddafi. Ele utilizou o estupro como forma de dominação e terror. E sobre tudo isso nós conversaremos hoje. Oi pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja. Eu falo de história e literatura. Se você gosta, se você se interessa, se inscreva nesse canal. Deixa para mim no campo dos comentários sugestões de vídeos, de temas, né, de coisas que vocês gostariam que eu comentasse. Inclusive esse vídeo eu estou fazendo pela sugestão de várias pessoas que me pediram para falar sobre a Líbia, né? Então eu peço também que você deixe o seu like e publique esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso, pessoal, é bastante importante. Então, pessoal, eu estava lendo, né, um livro chamado No Harém de Gaddafi para fazer esse vídeo. E o Gaddafi, ele foi tão tenebroso, que eu terminei esse livro e eu peguei um livro sobre o Stalin. E eu comecei a achar o Stalin bom. E eu falei, nossa, né, até que o Stalin era bom. Tal. Aí eu me toquei, falei, nossa, o Gaddafi, ele foi tão tenebroso que eu estou achando o Stalin bom, né? Olha a que ponto chega. Então, pessoal, o vídeo de hoje tem alguns gatilhos, né? Tem coisas bastante pesadas que nós vamos comentar aqui. Se você não estiver bem psicologicamente, tiver com algum problema, sugiro que você não veja esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O Muammar Gaddafi, ele era filho de beduínos bastante pobres. Ele nasceu em 1942 nas proximidades da cidade de Sirte. A Líbia era e é um país bastante pobre. Aliás, ele não é um país pobre, tá? É um país produtor de petróleo, mas a população vive na pobreza, ok? Gaddafi ou Gaddafi, as duas formas estão corretas, em 1969 deu um golpe de Estado com a ajuda do exército. E ele foi aclamado redentor, salvador da pátria. Ele inclusive era chamado de o guia, paizinho pela população. Em seus discursos ele prometia coisas maravilhosas, não cumpriu praticamente nada. Então ele prometia justiça social, liberdade para as mulheres, né? Lembrando que a Líbia é um país majoritariamente muçulmano e mesmo dentro do islamismo ele é bastante conservador, tá? E Gaddafi criou o Livro Verde com divagações e mandamentos e tal e começou ali a lavagem cerebral na cabeça das crianças. As crianças elas foram ensinadas a idolatrar mesmo o Gaddafi. As mulheres a princípio o amavam, mas aí depois começaram certas coisas que a gente vai comentar aqui e a coisa, né, não ficou bem assim. Muitas mulheres conseguiram sim fazer faculdade em Trípoli e tal, e depois, né, Gaddafi abusou de várias delas. Gaddafi proibiu o ensino de idiomas, álcool, lembrando que é um país muçulmano, né, discotecas e tudo aquilo que eles consideravam ocidental. Proibiu sindicatos e greves. Gaddafi ele sempre criava um inimigo, como uma cortina de fumaça. Então, ditadores, eles sempre precisam de um inimigo, tá? Se eles não têm, eles criam. Então, Gaddafi chegou a criar como inimigo as galinhas estrangeiras. Sim, galinhas. Ele falava que os líbios tinham que aprender a produzir a sua própria comida e que não era para ficar ali criando galinhas vindas de outros países. Gaddafi era extremamente antissemita, tinha um profundo ódio dos judeus e um profundo desprezo por Israel. Também odiava o Ocidente, né? E ele, como dito, proibiu sindicatos e greves, né? E aí começaram a pipocar poucas revoltas aqui e ali. Esses revoltosos eram punidos de forma exemplar.
por morte por enforcamento. Então ele reunia estádios, lotava os estádios, para que as pessoas assistissem essas mortes. E essas mortes também eram transmitidas pela televisão. Ele chegava a fazer excursões de escola, então lotava ônibus escolares com crianças pequenas para ficar assistindo essas mortes. Teve um revoltoso, né, que foi morto, foi condenado à morte, né, por enforcamento, e ele demorou para morrer. Surgiu uma mulher no meio da multidão, do nada, foi lá e puxou o cara para baixo, para que ele morresse mais rápido. Essa mulher foi considerada uma heroína da nação, ela foi alçada ali sabe, praticamente uma ídola ali, tá? Um ídolo ali na nação e tal. E como um exemplo a ser seguido por todos os homens e mulheres. Então assim, vocês já vão percebendo, né, pessoal, como as coisas vão se desenvolvendo nesse contexto. Então, como dito, né, o Gaddafi odiava o Ocidente e ele financiou tudo aquilo, grupos, né, que iam contra governos. Então ele financiou as Farc na Colômbia, financiou o ETA na Espanha, o IRA na Irlanda, Setembro Negro, né, que foi aquele grupo que fez o atentado contra os israelenses na Alemanha, e muitos outros. Gaddafi, ele tinha uma guarda revolucionária. Para o mundo, essas mulheres faziam a guarda pessoal dele e tal, né? Mas não era nada disso não, essas mulheres faziam parte de um harém, elas eram estupradas. E eu vou contar aqui como as coisas funcionavam. Gaddafi ele ia até as escolas, em comemorações e tal, e aí tinha entrega de flores tal, e ele circulava no meio das crianças. Então, quando ele queria uma menina, quando ele gostava de uma menina, ele colocava a mão na cabeça. E isso já significava para as mulheres que trabalhavam para ele, né, que faziam o rápido dessas meninas, que ele queria aquela em específico, tá? Aí no livro, pessoal, da Annick Coggian, né, ela é jornalista do Le Monde, que ela reuniu vários depoimentos de várias mulheres e homens que foram vítimas do governo do Gaddafi, que foram vítimas, né, de estupro também. E eles falam coisas assim aterrorizantes. Um dos depoimentos é de uma moça chamada Soraya. Ela é a primeira entrevistada. E ela fala que ela foi raptada aos 13 anos por conta de uma comemoração que teve na escola dela que o Gaddafi foi. A Soraya, ela morava em Sirte, junto com a família. E Sirte é a região de onde veio o Gaddafi. E a mãe dela tinha um salão de cabeleireiro. Então, os salões e lugares assim que costumavam reunir bastante mulheres eram lugares onde eles raptavam as pessoas, né? E um dia, uma mulher da tribo do Gaddafi foi até o salão de beleza da mãe dela, e era uma mulher muito bonita. E ela olhou para essa moça e falou: "Nossa, como você é bonita". E ela tomou um tapa na cara que ela quase voou. A mulher, sabe por quê? Porque ela ousou a dirigir a palavra para uma mulher da tribo do Gaddafi sem autorização. Tá? Então, só para vocês terem aí uma ideia. E aí, como dito, teve um dia uma comemoração lá na escola dela, o Gaddafi foi, e olha só o que aconteceu, abre aspas aqui. Ele apertou levemente meu ombro e pousou a mão sobre a minha cabeça, acariciando-me os cabelos, e minha vida terminava aí. Pois esse gesto, como vinha a saber mais tarde, era um sinal às suas guarda-costas, que significava: esta aqui eu a quero. E aí, no outro dia, 3 mulheres da guarda lá do Gaddafi, né, que fazia parte do harém dele, apareceu no salão de beleza da mãe dela, pegaram a Soraya, essa moça recebeu aqui o apelido de Soraya, pegaram a Soraya e levaram até Babi Yar Azizia, que era onde o Gaddafi ficava. Soraya conta que o Gaddafi tinha uma equipe bastante grande de enfermeiras vindas do leste europeu. Essas mulheres colhiam sangue das meninas, faziam exames, né, para saber se elas estavam tudo bem. Gaddafi era adepto de práticas sadomasoquistas
E, enfim, às vezes as meninas se machucavam muito e aí precisavam de cuidados e que eram feitos por essas enfermeiras. Inclusive a Soraya conta que um dia ela sangrou muito e aí o Gaddafi recolheu com todo cuidado o sangue dela e falou: isso é muito importante. Aí isso aconteceu de novo e de novo e de novo. E ela perguntou para as mulheres mais velhas, né, se elas tinham visto isso, do que se tratava, né? E essas mulheres falaram que o Gaddafi era adepto de magias. Tinha uma guarda lá que ela não era estuprada, que era uma mulher chamada Mabruca, que cuidava das outras meninas no harém. E essa guarda participava desses rituais com o Gaddafi. Inclusive ia atrás de pessoas, né, fora da Líbia, que fazia magias e tal. Todo o objetivo dessas práticas era que o Gaddafi permanecesse no poder, tivesse mais e mais poder, né? Enfim, pessoal, vocês sabem que no mês do Ramadã, os islâmicos não podem não podem ter relações, né? Eles têm que praticar o jejum de tudo, né? De tudo que é considerado mundano, certo? E aí, olha só o que acontece no mês do Ramadã, abre aspas, né? A Soraya aqui falando. Ele me fez subir ao seu quarto durante todo o mês do Ramadã. Não importava a hora do dia ou da noite. Ele fumava, fazia as coisas lá, me espancava e fazia outras coisas. E pouco a pouco eu me permiti comer sem me preocupar com a hora. Para que respeitar regras num universo que não tinham nenhum padrão, lei ou lógica? E também, pessoal, o Gaddafi, ele sempre era filmado rezando, né, fazendo as orações, né, islâmicas, mas de islâmico ele não tinha nada não, na prática não tinha nada. Ele bebia muito, fumava o dia inteiro, usava cocaína, Viagra, ele tomava Viagra o dia todo, né, e ficava lá fazendo as coisas lá o dia inteiro e a noite inteira também. Então, era assim que funcionava, né? E isso a chocou muito a Soraya, porque a família dela e praticamente todos os líbios, né, eles cumprem as leis islâmicas. Como eu disse, é um país conservador nesse aspecto, né? Então aquilo chocou muito ela. E o que eu vou contar aqui chocou ainda mais. Ela descreve que um dia foi chamada, entrou no quarto lá do Gaddafi e ele estava com vários meninos vestidos de mulher. Né, e eles estavam fazendo coisas ali, vocês entenderam. E ela ficou muito chocada, né, porque vocês sabem que no islamismo, né, não pode estupros e nem consentido, vocês estão me entendendo, certo? Que no caso era estupro, né. E aí ela ficou horrorizada de ver aquelas coisas, né, e perguntou para as mulheres mais velhas que estavam ali, e as mulheres falaram: olha, isso é muito comum, tem vários meninos, eles não ficavam juntos, né, meninos e meninas não ficavam juntos, mas ela falou: olha, tem vários meninos e funciona da mesma forma que funciona com as meninas. Então Gaddafi vai numa escola, se ele se interessar por um menino, ele põe a mão na cabeça e aí o menino é raptado, tá? Funciona da mesma forma. Inclusive, um dia a Soraya foi chamada e ela viu o Gaddafi estuprando um general do exército. Isso bem no início que ela estava lá, né? Ela ainda era uma criança, ela foi lá com 13 anos, mas depois, com o tempo, ela viu várias vezes, com generais diferentes, coronéis, enfim, altas patentes diferentes, né? E esse general, ela conhecia e sabia que ele era hétero, sabia que ele era casado e pai de 2 filhos. Enfim, pessoal, a Anique, que é a jornalista, né, que recolheu os depoimentos e escreveu o livro, ela entrevistou militares que confirmaram os relatos da Soraya e de outras meninas que falaram que viram várias vezes esses estupros, né? E eles falaram que não eram só os militares que eram estuprados, mas as esposas e as filhas deles também, tá? Então, e assim, o Gaddafi ele não fazia isso só
ele fazia isso com militares rebeldes, com alguma coisa que ele não tinha gostado, alguém? Não. Ele fazia isso como uma forma de terror, como uma forma de se manter no poder, através disso. O Stalin, ele utilizava como arma de terror a NKVD e os gulags. No caso do Gaddafi, ele utilizou o estupro. Entende? Então, como uma sociedade muito conservadora, imagina, né, homens, héteros, pais de 2 filhos, militar, ele vai falar, foi estuprado? É uma desonra muito grande. Isso é uma desonra para a mulher. Inclusive, a gente vai falar depois, né, quando o governo do Gaddafi cai, essas meninas caem em desgraça, né? Porque as famílias não as querem, porque elas foram prostituídas. Muitas famílias ameaçaram essas meninas de morte, as sobreviventes ali do Gaddafi de morte, porque elas são uma desonra para eles. Então, muitas estão exiladas em outros países, elas não podem voltar para a Líbia, senão elas são mortas pela própria família, pelos próprios irmãos. Então, para vocês verem, assim, pessoal, a situação é muito difícil, entendeu? Então, não foi à toa que o Gaddafi utilizou o estupro como arma. Então, por exemplo, o Gaddafi sabia que estava tendo um casamento. Era muito comum ele mandar as guardas dele, né, irem até o casamento e raptar uma mulher que estava lá. Às vezes raptar a noiva. Tá? E isso acontecia com muita frequência. Aí, pessoal, Gaddafi tentou estuprar também, não só líbios, né? Ele tentava estuprar pessoas de outras nações. Ele tentou estuprar uma das filhas dos sauditas, da família saudita da Arábia Saudita. Ele não conseguiu, porque a guarda, né, dos sauditas conseguiu resgatar a menina. Olha só, né? Para vocês terem uma ideia, era muito comum esposas e filhas de líderes africanos serem estupradas pelo Gaddafi, tá? Gaddafi, ele também contratava atrizes, cantoras e tal, ocidentais. No caso dessas mulheres, segundo os depoimentos, essas relações eram pagas. Então tinha casos até, por exemplo, de atrizes e cantoras que queriam ter um filme financiado, um show financiado, não conseguiam, se ofereciam para o Gaddafi e recebiam dinheiro por isso. Ok? Um dos militares entrevistados fala que o Gaddafi era um cara muito ressentido, porque ele teve uma infância muito pobre, ele viveu numa situação de muita penúria, ele foi muito humilhado, né? Inclusive, ele foi militar também. E ele foi militar, chegou a coronel, e aí que ele deu o golpe, né? Se tornou político e deu o golpe lá. E ele era um cara, assim, com muita raiva. Então, segundo esses militares entrevistados, ele fazia essas coisas também como uma questão de vingança. Também o Gaddafi falava que todos os líbios eram dele. Então, ele não devia satisfação nenhuma e poderia fazer o que quisesse. E aí, pessoal, após a captura do Saddam Hussein, Gaddafi tentou se aproximar do Ocidente. E durante a Primavera Árabe, em 2011, né, vocês sabem que a Primavera Árabe foi o nome dado para várias revoltas que aconteceram, né, no Oriente Médio. E aqui no caso a Líbia fica na África, mas culturalmente, né, faz parte também do Oriente Médio e tal, vocês me entendem? Foram várias revoltas, né, que a população se levantou contra essas ditaduras que tinham no Oriente Médio. E aí o Gaddafi foi encontrado num tubo de esgoto e ele acabou assassinado pela população. É isso, pessoal. Tem um vídeo aqui também no canal sobre a situação da Líbia hoje. Dá uma olhada se vocês ainda não viram. Vou deixar aqui nos cards, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu peço que você não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais!